pensa que ele está referindo-se a Saul, que era também, ele era benjamita, né? Mas Cuxi, a quem Davi se refere, era da mesma tribo de Saul, provavelmente era um dos comandantes de Saul e, por consequência, um inimigo ferrenho de Davi. Quem é essa pessoa? A Bíblia não nos mostra, mas fala que ele era alguém que estava perseguindo Davi. Então, o Salmo 7 é um grito de justiça. E a justiça vai significar a salvação. E é interessante que justiça e salvação, as duas se coincidem quando Deus é aquele que julga a causa do oprimido. Porque o Senhor, nós vamos ver, Ele é a nossa justiça. Nós somos justificados pela fé. Por sermos justificados pela fé, temos paz com Deus. Somos salvos por causa da justiça de Deus. Então, toda vez que nós vemos sobre justiça de Deus, nós vamos sempre pensar na salvação. Ou também, para os incrédulos, na condenação, né? A justiça de Deus, ela se revela tanto de maneira salvadora, como de maneira condenatória. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê nele, sobre ele permanece em Deus. É a justiça de Deus. Deus é um homem, Deus ele é justo para com o homem, né? Ele não faz acepção de pessoas, ele quer que todos sejam salvos. Por isso ele ofertou Cristo na cruz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí então, a partir disso é determinada a justiça de Deus. Eu ganhei um livro de Natal de 800 páginas. Eu estou na página 200. E de um irmão em Cristo, ele já veio muitas vezes no congresso chamado da meia-noite, David Hutt, e ele escreveu um livro chamado Que Amor é Esse? E é uma crítica ao calvinismo. Porque a gente vê o calvinismo como uma coisa bonita, né? Mas uma das afirmações de Calvino é que Deus morreu apenas pelos eleitos. Os não eleitos não têm nem condições de ser salvos. E ele combate a ideia de que a Bíblia fala que Deus morreu por todo, para todo aquele que nele crê, né? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos serão salvos, mas Deus deseja que todos sejam salvos. Por isso ele ofertou Cristo na cruz para trazer a salvação. Então a justiça de Deus traz salvação para aqueles que confiam nele como seu Salvador. E isso, a oração de Davi é uma petição, ou um chamado a atenção, um pedido para com Deus, de alguém que está sendo perseguido, odiado, mas que está convicto de que Deus é o juiz de toda a terra e que a maldade ela será derrotada por si mesma. Todo o mal, todo intento maligno, Davi coloca aqui, que estão se levantando contra ele, no final se voltará contra aquele que está perseguindo a Davi. Por isso que Davi termina o salmo com o versículo 17, louvando a Deus. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O contexto do cântico indica, então, que foi escrito quando Davi ele foi acusado por Cuxi, o benjamita. E qual foi a acusação? Davi, você traiu o rei Saul. Mas que traição? Qual foi a minha traição? Você deseja o trono do rei Saul. Por isso que Saul se levantou contra Davi numa campanha de caçá-lo por onde Davi se encontrasse. E esse relato então ganhou não apenas revela não apenas qual é o propósito de Cuxi, como também revela a crueldade de Saul para com Davi. Ou por ciúmes de Davi, talvez, se você lembra da história de Saul e Davi, quando Davi ainda era um pastor, e ele foi lá e lutou contra Golias, e o povo gritou, Saul matou milhares e Davi matou seus 10 milhares, e isso criou um ciúmes em Saul. Davi ia lá tocar harpa para apaziguar o coração, a alma de Saul, e uma hora ele pega a lança e tenta matar Davi. Então, os ciúmes que Saul tinha de Davi levou a esse ódio que
levou ele à campanha de perseguir a Davi. E aqui então Saul, que também era benjamita, né? Saul era filho de Quis e Cuxi, ambos benjamitas, eram pessoas que se uniram nessa caçada contra o rei Davi. E é interessante você perceber que não apenas Saul, que era rei, mas no caso Cuxi, que ele está próximo ao rei, né? Ali o trono, ele tem um poder potencial destrutivo para com aqueles que estão sentados nele. Porque ao sentir-se ameaçado, ele tenta destruir aqueles que estão ameaçando. E tanto Saul como Cuxi, Cuxi, movido por essa aproximação de Saul, sentiram-se ameaçados. E aí então começa uma campanha caluniando ao rei Davi. Uma campanha caluniando a Davi, por quê? Porque a ideia é que Davi está querendo usurpar o trono do rei Saul. Então esse salmo pode ser chamado de o cântico do justo caluniado. E mesmo a dor mais intensa, a calúnia, ela pode inspirar louvor. E aqui tem uma lição preciosa para nós, né? Uma lição valiosa. É transformar as provações em cânticos. É transformar a dor em adoração. Nós mencionamos recentemente, nas mensagens, o autor da música Sou Feliz com Jesus, conta a história dele que perdeu o filho doente e as 3 filhas num naufrágio de um navio. E quando ele estava passando pelo mesmo lugar onde as meninas morreram afogadas, ele pôde escrever esse belo hino. E muitos outros hinos foram escritos em momentos de dores, de tristeza. Lutero, ele afirmou: Davi compôs salmos, faremos o mesmo e cantaremos ao Senhor zombando do diabo. Ou seja, nós não devemos lamentar na provação, mas louvar a Deus. É lógico, a dor, a tristeza, a angústia, ela não vai nos abandonar. Mas devemos fazer desse momento um momento de louvor e adoração a Deus. Senhor, tudo que eu estou enfrentando, que Cristo possa ser exaltado. E eu quero louvar o teu nome nesse momento, por meio das tribulações. Não ficarmos murmurando, lamentando, talvez pensando por que comigo e não com o outro, né? Mas realmente descansando em Deus. Senhor, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor tem um propósito por trás de tudo isso. E eu quero perceber esse propósito, eu quero exaltar o teu nome e glorificar o teu nome por causa de todas as tribulações. Por isso que o Lutero disse que nós também devemos louvar a Deus em meio às tribulações, zombando o diabo, como vimos hoje de manhã, né? O diabo pensou ter vencido Cristo na cruz, foi derrotado. E também os discípulos, que estavam tristes ao ver Jesus ressuscitado, se alegraram grandemente. Então, o diabo foi envergonhado e Cristo foi exaltado. E nós estamos aqui hoje, justamente porque aqueles primeiros homens, levados por essa alegria tremenda e o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, fez com que o Evangelho chegasse até nós. Nessa súplica intensa, Davi pede que o Senhor o livre dos seus perseguidores. E é o desejo de todo crente, quando está passando por provação, pedir que o Senhor o livre, né? Ou faça vencer, ou faça passar por aquele momento o mais rápido possível. E Davi não foi tão rápido assim, não foi da noite para o dia que as coisas melhoraram na vida de Davi, no caso aqui da perseguição do rei Saul. Mas Davi pede ao Senhor, que o Senhor livre dos seus perseguidores. Porque ele expressa no versículo 1, Senhor, se o Senhor me livrar dos meus perseguidores, eu serei como um cordeiro despedaçado por um leão, um cordeiro abandonado. Ele fala, Senhor, no versículo 1, Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem, livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, como não havendo quem me livre. Ou seja, a ideia de Davi como um pastor de ovelhas é daquela ovelha que se desrebanhou, né?
desgarrou do rebanho e foi atacado por um leão. Não tinha quem o defendesse. Quem é que vai defender aquele leão, aquele cordeiro na boca de um leão feroz? Então Davi se coloca como um cordeiro que está desamparado, sendo ameaçado por um leão. Por isso ele clama a Deus: Senhor, meu Deus, meu refúgio é o Senhor. É o Senhor quem pode me salvar nesse momento de perseguição. Davi tinha uma grande convicção. Quando ele escreve esse salmo, ele tem a convicção de que aquelas acusações contra ele eram acusações infundadas. Davi era inocente diante de Deus. Ele sabia que as acusações e a perseguição que sofria não tinha razão de ser. Davi nunca usurpou o trono do rei Saul. Saul queria matá-lo. O cuxita empenhado em agradar o rei vai à caça de Davi. O motivo de Saul ser ameaçado de perder o trono era infundado. E Davi estava tranquilo a respeito disso. Davi não tinha preocupação alguma a respeito disso, porque não foi ele, Davi, quem queria roubar o trono de Saul. Pelo contrário, Saul ele foi reprovado por Deus quando resolveu, por exemplo, tomar o lugar do profeta sacerdote Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, olha o versículo 8 a 15 de 1 Samuel. 1 Samuel 13, versículo 8 a 15. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi a Gilgal e Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele. Eram cerca de 600 homens. Então, por que Saul perdeu o trono? Porque Samuel ia fazer um holocausto antes da batalha. Samuel não apareceu. O prazo era de 7 dias. O povo começou a sair, se espalhar. E Saul pensou: bom, se nada acontecer, e olha só, o inimigo já está vindo sobre nós vamos ser poucos aqui, a maioria está se espalhando, daqui eu vou fazer o sacrifício. E por causa disso, foi que Samuel disse para ele que o reinado dele não subsistiria para sempre, que o Senhor já havia buscado um outro homem, um homem segundo o coração de Deus. Não foi apenas nessa ocasião. Saul perdeu o trono e Deus deu a Davi. Por isso, Davi pôde declarar no versículo 3 a 5 que ele estava de coração limpo. Versículo 3 a 5. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduzirá a pó a minha glória. Davi tinha plena consciência de que nada fez de errado contra Saul. Aliás, não foi só a ocasião em que Saul tomou o lugar de Samuel para poder
fazer o holocausto. Lá no capítulo 15 também de Samuel, 1 Samuel, nós vamos ler alguns versículos. Primeiro versículo 3, de 1 Samuel 15. Portanto, vá, essa é a ordem que Deus deu a Saul por meio de Samuel. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupem ninguém, matem homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí o versículo 8. Versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Agora vai lá no versículo, vamos ler até o versículo 28. É extenso a leitura, mas vale a pena. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste, clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e lhe disse: Samuel encontrou Saul e esse lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso os amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor enviou a esse caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temia o povo e deu ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. E aí continua a história. Então, Davi está dizendo: Senhor, do que me acusam, eu sou inocente. Se eu sou culpado, que eles venham contra mim e realmente exterminem minha vida. Se eu sou culpado, se eu tenho realmente feito o que eles estão me acusando, então que o inimigo me persiga, me alcance, pisoteie no chão, como ele diz no versículo 5, me reduz ao pó,
da minha glória, a minha glória. Mas Davi sabia que não era verdadeiro aquela acusação. Saul perdeu o trono porque Deus tirou dele pela rebeldia do próprio Saul. Samuel deixou bem claro para Saul que Deus ele requer obediência. Sacrifício é muitas vezes fácil de fazer, mas obedecer a Deus, talvez para alguns seja sacrifício vir à igreja no domingo, um dia de chuva, mas durante a semana não está obedecendo a Deus em nada. Talvez é sacrifício para alguns ter que tirar as ofertas e dar ao Senhor, mas quanto que eles gastam em coisas desse mundo sem valor? E Deus fala, obedecer é melhor que o sacrificar. Deus quer que nós sejamos mais dispostos a obedecer do que fazer sacrifícios a Ele. É lógico que um coração obediente vai oferecer ofertas de louvor ao nosso Deus, mas Deus conhece o coração. E Saul foi malandro aqui, né? Mentiroso. Não, foi o povo que quis pegar o melhor, as ovelhas e os bois. Não, Saul que determinou que isso acontecesse. E por isso ele perdeu o seu trono. E Davi tinha certeza que o coração dele era limpo. Cuxi acusou Davi de vários crimes. Dentre eles, atentado à vida de Saul. Você quer matar Saul, viu? Por isso estão te perseguindo. Mas Davi declara a sua inocência. Eu não quis matar o rei Saul. Pelo contrário, eu não sou culpado do que você está me acusando. Não havia iniquidade nas mãos de Davi desse pecado. Davi não desejou matar o rei. Não se havia vingado do rei. Mesmo quando Davi teve a oportunidade de fazer isso. Quando Saul lançou campanha de perseguição ao rei Davi, houve a oportunidade de Davi tirar a vida de Saul. Lá no capítulo 26, também de 1 Samuel, versículos 7 a 9. Quando Saul dormia, diz assim: Davi e Abisai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo, a lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me que eu vá lá agora, encravá-lo com a sua lança ao chão com um só golpe. Não será preciso de um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi tinha plena consciência de que ele não era culpado da acusação de querer matar Saul, porque quando teve a oportunidade, ele disse: não irei tentar contra o ungido do Senhor. Mesmo aquele ungido do Senhor, que já havia dito que não teria mais rei em Israel, e Saul durou 40 anos, Deus disse que a família de Saul, né, os herdeiros de Saul não iriam assumir o trono seria dado a outro, pela desobediência de Saul. E Davi podia pensar: bom, eu vou facilitar as coisas para Deus, eu vou adiantar aqui, eu vou desenrolar o processo, já vou matar Saul. Então Davi tinha plena consciência que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Muitos hoje usam esse versículo para se proteger de acusações, né? Então já vi muitas igrejas aí, alguém é acusado, um pastor, um apóstolo, estão ouvindo? Tá? Deixa isso aqui. Calma pra cá. Esses homens, quando são acusados de alguma coisa, você não pode tocar no ungido do Senhor. Uma coisa é você apontar e denunciar o pecado de alguém que está em pecado. Outra coisa é você inventar algo contra alguém e querer vingar-se dele. E Davi tinha plena consciência que Saul estava em pecado, que ele tinha perdido o trono, mas não iria deixar Deus agir. Lá no Novo Testamento, Paulo ele tem a maneira correta de tratar de liderança, para confrontar lideranças em pecado. Mas nunca tomar na própria mão a vingança. Entrega para o Senhor.
Por isso, Davi, ele é tranquilo em dizer: estou de consciência limpa. Dessas acusações que vocês me acusam, eu não devo nada. Davi, ele, por causa dessa consciência limpa, ele corajosamente pede a Deus. Caso alguma acusação fosse verdadeira, ele estava disposto a encarar as consequências de ser caçado, capturado e morto. Senhor, se um menino do que estão falando for verdade, que me caçem, me matem. Eu estou disposto a isso. Davi tinha os seus próprios pecados, ele teria os seus próprios pecados, né? Para tratar diante do Senhor. E aqui nós lembramos deles. Mas o não de perseguir e desejar a morte de Saul. Então, tendo em vista a sua inocência, Davi clama ao Senhor de maneira confiante. Ele pede que aquilo que ele está sendo acusado, o Senhor se levante na sua indignação e castigue os adversários, vindicando os inocentes. Então, Davi, ele retrata a situação como Deus estando convocando um julgamento. Uma grande multidão está presente, assistindo o julgamento, reunida no tribunal, e o Senhor é o magistrado, que julga os povos. E nesse momento do julgamento, Davi se levanta e diz a Deus, apenas que ele seja julgado segundo a retidão e a integridade do juiz. Olha o versículo 8 aqui do Salmo que nós estamos lendo. Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Senhor, o Senhor possa usar de retidão para comigo, que aquilo que eu tenho feito realmente, se eu for acusado, eu devo ser condenado. Mas se essas acusações forem falsas, o Senhor, que é o justo juiz, o Senhor possa agir com retidão e integridade. As palavras de Davi, elas podem até parecer presunçosas. Vai dizer que você não tem nada ainda, nada para esconder. Todo mundo tem alguma coisa escondida aí debaixo do pano. Mas não, Davi não estava sendo presunçoso. Davi, ele não está dizendo que ele não era um homem de pecado, que ele não era um homem pecador, que ele não era um homem íntegro. Ele não afirma que não era, que ele era um homem 100% íntegro, né? Que ele era um homem reto em todas as áreas da vida. Mas Davi está dizendo, no que se refere às acusações dos inimigos, ele era inocente. E acusações que estavam sendo feitas contra ele eram infundadas. E Davi fala, Senhor, o Senhor como justo juiz, me julgue, e se eu for culpado, me mate. As palavras, por exemplo, quando Davi pega contra Betseba, ele é acusado de traição, de adultério e assassinato. Nós conhecemos a história do pecado de Davi. Não se faz questão aqui, ou seja, não está relacionado aqui esse pecado. Não tinha nem acontecido ainda, né? Mas quando Davi é acusado, ou ele é confrontado do seu pecado, traição, adultério, assassinato, naquela ocasião, Davi não clama a Deus para defendê-lo. Senhor, o Senhor é meu juiz, olha que está me acusando aqui, o teu servo. Não, pelo contrário. Naquela ocasião, ele reconhece as acusações, sabe que elas são justas, e ele declara, pequei contra o Senhor. Na ocasião, segundo Samuel capítulo 13, né? Quando Natã o confronta e o repreende dos seus pecados, e então ele diz, capítulo 12, não 13, né? Capítulo 12, pequei contra o Senhor. Davi reconhecia, sabia de seus pecados, mas aquele pecado que ele estava sendo acusado, ele não era, ele estava isento, né? Ele tinha consciência de que não havia feito nada contra o ungido do Senhor. E não é apenas estar com a consciência limpa. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, você confronta alguém em pecado, não, mas minha consciência está limpa. Às vezes, a pessoa pode dizer que não está fazendo nada de errado, porque a consciência, ela está limpa. Até usam versículos para isso. Por exemplo, Romanos 14, 22,
Romanos 14, 22, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção, e as pessoas usam isso aqui como um álibi para o seu pecado. Romanos 14, versículo 22. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. A pessoa diz, não, minha consciência limpa, não me condena, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Só que existe um grande problema, esse negócio de consciência limpa. Se você não orar como Davi orou, sonda, meu Deus, foi ver se é alguma injustiça, algum pecado. Se você não fizer um exercício para pensar e refletir na sua vida, o problema é que você pode estar cauterizando a sua mente com relação a um pecado. O apóstolo Paulo adverte Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, justamente contra o perigo de estar cauterizando a mente, quando ele disse, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Ou seja, cauterizar, você já cauterizou uma verruga, por exemplo? Você vai lá e congela ela, né? E ela fica dura ali, ela fica insensível, né? Você bate e não sente nada. Ela vai tirar, né? Então, a consciência cauterizada pode levar a pessoa a falar, não, ela está em pecado, mas não, a minha consciência não me acusa. Porque ele já passou por um processo de, fez a primeira vez, ficou meio assim, talvez até, eu pequei, perdoa a Deus. Fez a segunda vez, na terceira vez, não é pecado, tem gente que faz pior do que eu, minha consciência então não me acusa mais. Então, se a consciência não me acusa, o apóstolo Paulo fala que bem-aventurado é aquele homem que não tem a consciência o condenando e que aprova o que ele está fazendo. O caso aqui, o contexto, não é com relação a isso, tá? O que o apóstolo Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios é com relação aos tratos da fé, que muitas vezes se escandalizam com atitudes nossas que não são pecados. Por exemplo, você pode trabalha com alguém que se diz crente e ele te encontra na rua ou no shopping de bermuda. Fala, mas você não é crente? Está de bermuda? Tua consciência não te acusa, porque não é pecado. Eu estudei com uma moça na sexta série, uma Filomena, uma moça compridona enorme, grande, crente no Senhor Jesus Cristo. E a igrejinha dela ficava num barranco e embaixo ao campo de futebol. E nas férias estou lá jogando bola com os amigos, né? Ela me chega assim lá da igreja do barranco. Oi, irmão Fábio, tá bom o futebol aí? Tipo assim, né? Crente não joga bola. Minha consciência está limpa diante de Deus sobre isso. Isso não é pecado. Agora, certas coisas são pecados e a pessoa pode cauterizar a mente ao ponto de achar que não está fazendo nada errado, mas está fazendo. No caso aqui, Davi, ele tinha consciência limpa, que não estava pecando contra Deus. Então, Davi pôde pedir a Deus que Deus olhasse para ele e que Deus fosse seu justo juiz, que Deus julgasse a sua causa. E após fazer isso, ele clama, proferindo que essa malícia, essa injustiça, essas acusações sejam postas ao fim. Todos nós, como crentes em Jesus Cristo, nós ansiamos pelo dia em que o domínio do mal termine e que o justo possa herdar a terra. Esse dia virá quando o Senhor Jesus Cristo vier estabelecer o seu reino. Enquanto isso, o Deus onisciente, que conhece os pensamentos e motivações dos nossos corações, que Ele seja o nosso escudo e protetor contra essas acusações. Davi pôde orar a Deus e pedir para que Deus fizesse com que as acusações encerrassem. Senhor, que termine tudo isso. Que os acusadores sejam condenados por Ti.
que o Senhor, como meu escudo e protetor, como justo juiz, o Senhor possa sentir a mesma indignação que eu estou sentindo contra esses perversos. Às vezes nós pensamos que o mal prevalecerá, né? Nós olhamos políticos corruptos, homens corruptos, bandidos se dando bem, e nós pensamos assim, nada vai mudar, essas pessoas sempre vão estar na crise da onda. Olhamos para a vida deles, fazemos como Asaf fez no Salmo 73, né? Até mesmo invejamos. Os caras aprontam, estão bem na vida, ó, todo ano troca de carro, todo ano viajando para fora do Brasil, e eu sei que é com dinheiro ilícito, por coisas ilícitas que ele está fazendo, mas nós não devemos nos enganar, porque um dia o arsenal de Deus, que é grande, a menos que esses homens não venham se arrepender, o Senhor afiará a sua espada, retecerá o seu arco contra os perversos. Olha o que o Davi fala nos versículos seguintes aqui. Voltando lá no Salmo 7. Depois de clamar para que Deus possa ser o seu justo juiz, ele diz no versículo 9, que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco, para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Ou seja, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, Deus irá punir com uma morte eterna. Davi, ele coloca sua causa diante de Deus e fala: Senhor, eu estou me acusando de coisas infundadas. Se eu sou culpado de qualquer uma dessas acusações, o Senhor me julgue e me mate. Mas se eu não sou culpado, que o Senhor possa cessar essa campanha de calúnia, e o Senhor possa acabar com esses inimigos que estão caluniando. Então, esses homens que hoje estão bem aí na vida, pode ter certeza, se esses homens não se arrependerem dos pecados, Deus irá usar a sua lança contra essas pessoas e os eliminará para todo sempre da face da santidade de Deus, porque Deus não vai tolerar o pecado para sempre na humanidade. Os inimigos de Deus vão colher aquilo que plantaram. E Davi fala no versículo 14 e 16, eles vão cair nas covas que eles mesmos estão cavando, né? Cairão nas covas que fizeram. Olha o versículo 14 e 16. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. Ou seja, o pecado ele seguirá o seu curso habitual de concepção, nascimento e morte. Primeiro, o inimigo concebe uma trama para destruir Davi. Logo, está repleto de ideias perversas para querer eliminar Davi. Dá a luz a um plano traiçoeiro. A maldade contida se volta contra ele mesmo. E eles caem na sua própria armadilha. Quando eu estava escrevendo isso, eu não tive como não lembrar do Papaléguas, assim, o lobo do povo, né? Não, o lobo está sempre montando a armadilha e o Papaléguas se salva, né? Põe uma pedra lá em cima no precipício, uma varetinha, quando o Papaléguas passa aqui, ele vai bater numa travinha, a pedra vai cair, o bichinho passou ali, a terra não caiu, o lobo vai lá, bate, cai nele, né? É isso que acontece. O inimigo um dia vai sofrer as consequências das suas próprias armadilhas contra o justo. Deus punirá essas pessoas. É por isso que nós não precisamos buscar a vingança com as nossas próprias mãos. Não precisamos articular conchavos para nos defender. Por quê? Porque Deus é o nosso reto e justo juiz. É a Ele que nós devemos recorrer sempre. Davi diz isso claramente: o Senhor é o meu justo juiz. O Senhor é Deus justo. O Senhor julga, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias.
Deus está olhando com indignação o pecado da humanidade. Um dia essa humanidade pecadora que não se arrepender vai pagar eternamente pelos seus pecados. Então nós não precisamos nos preocupar com as artimanhas do inimigo tentando fazer com a própria mão a vingança que pertence ao Senhor. Aliás, a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. E a conclusão, como eu falei no versículo 17, diante da justiça divina, Davi expressa profunda gratidão a Deus e canta louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E nós devemos fazer a mesma coisa, irmãos. Se você tem sentido injustiçado, perseguido, ou está sentindo encurralado pelo inimigo, o que você pode fazer? Clame àquele que é reto e justo. Malaquias 4:2 diz que ele é o sol da justiça. Na apresentação de Natal foi lido esse texto de Malaquias 4, versículo 2, né? Que ele é o sol da justiça que cura. Vamos ler lá, Malaquias 4, versículo 2. Versículo 1: Pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Ou, em algumas versões diz, né? Ele é a cura das nossas enfermidades. Deus é Ele quem sara, é Ele quem cura, é Ele quem nos levanta. E como diz aqui o profeta Malaquias, Ele nos fará levantar como um bezerro saltitante, correndo e pulando de alegria no meio do pasto, né? Quando o inimigo for definitivamente vencido. E não poderá mais fazer mal algum contra os filhos de Deus. O fim de todos os homens que não se convertem e não aceitem, o fim de todos os homens que não se converterem e não aceitarem a graça de Deus para serem salvos, será triste consequência dos seus próprios pecados. Ele não vai ser julgado pelo pecado do outro. Ele é julgado pelo seu próprio pecado. Recusou, rejeitou a obra de Jesus na cruz do Calvário. Quanto aos filhos de Deus, que nós possamos continuar a seguir sem temer o inimigo. Deus cuidará de nós, assim também como cuidará desses inimigos. O que cabe a nós, na dispensação da graça, é orar por eles. Aquele que te persegue, ore por ele. Você não vai bajular ele, mas ore por ele. Eu trabalhei na prefeitura e tinha uma mulher lá, que ela me via perseguindo a sessão nossa, né? Ela chamava Senzala, que o único branco era eu e o Tsukatsu japonês, o resto era tudo negro. Senzala aqui, aquela expedição, né? E vivia zombando, falando alto, dando gargalhada, zombando da turma ali. Eu não tinha contato com ela, ela era diretora, chefe, alguma coisa assim, cumprimentava educadamente, mas não tinha contato com ela. E até muitas vezes orei por ela. Acho que uma vez até cheguei chorando em casa, foi exatamente por causa dela, sonhos em mim. Cheguei chorando em casa. Tamanha foi a injustiça que ela cometeu, me acusando de uma coisa que depois provou que não tinha acontecido. Só para não saber, era um documento que desapareceu e ela falou que desapareceu na minha mão, era culpado. E começou a meter o pau. Aí, isso no almoço. Depois do almoço chega o secretário, era o senhor Laurinho, na época. Não, o documento eu peguei da mesa dele. Eu vi que estava pronto o documento e eu saí para o almoço e já peguei o documento. Você não precisa ficar fazendo conchavos para descobrir a pessoa. Deus vai envergonhar. Sabe o que ela fez? Não pediu desculpa, só fez assim, ó. Mas era com Deus, né? Deus, Ele vai nos defender sempre quando nós formos acusados de maneira injusta. Cabe a nós, nessa dispensação da graça, orar por eles, a fim de se arrependam e se convertam ao Senhor, a fim de não terem suas vidas destruídas eternamente no lago do fogo. Pois é isso, esse é o destino de todos que rejeitam a oferta de perdão dada por Deus por meio de Jesus Cristo na cruz. Nós não precisamos nos preocupar com as acusações, não precisamos querer tomar na própria mão a vingança,
mas não somente colocar no plano da graça, porque o reto e justo juiz tomará conta dessa causa. Amém? Amém.